Graça e paz, bom dia ou boa tarde, de repente boa noite, não sei. Hoje eu trouxe uma palavra que eu estava fazendo a minha meditação e eu resolvi compartilhar com vocês. E aqui na palavra do Senhor Jesus, que cada dia, cada hora, ela se revela de uma forma. Quero agradecer, pela oportunidade de nós poder ter o privilégio de, primeiro, ter Jesus, querer compartilhar Ele e ter alguns benefícios, que é ter um celular, ter uma internet e usar ela para o bem, E eu sou muito feliz que a palavra do Senhor Jesus, ela precisa ser cumprida. Não para provar que Ele é Deus, mas para mostrar que Ele é verdadeiro e justo, E eu estava lendo, em Miqueias 5:2, que vem nos revelar quando o profeta, ele fala sobre o nascimento de Jesus e onde seria o nascimento de Jesus. De repente, na cabeça, ou no coração de algumas pessoas, deveria e poderia imaginar, que seria um lugar maravilhoso, um lugar de qualidade, os olhos das pessoas, assim, até mesmo nosso. Mas não. Deus, ele faz com que os filhos dele profetizem e Deus escolhe aquele lugarzinho sem graça, de repente, sem vida, sem nada, esquecido. Aí ele vai lá e pega aquela Belém Efrata, que a gente podendo aqui pela misericórdia estudar, nos confirma, a palavra que Efrata eles colocaram para poder diferenciar. Tinha que ter essa diferença porque existia outras Belém. Então ele não queria que tivesse dúvida, Então, para que as coisas do Senhor me mostrem, me revela a palavra que eu estou deduzindo pelo que eu vejo, pelo que eu leio. Não tem nada, não tem confusão. Ele sempre relata e ele dá certeza. Então, para que não tivesse dúvida, ficou ali Belém e Efrata. Então, aquela cidade era uma cidade pequena, sem valor, e aí ele pega e transforma em uma cidade histórica, uma cidade de orgulho, uma cidade que aquilo que não tinha valor se tornou um lugar valoroso. Eu estou falando de valor que eu dou, porque foi lá que nasceu o nosso Jesus, Foi lá que ele escolheu que seria o lugar certo, o lugar ideal, e às vezes a gente não entende. E assim é na nossa vida. Na nossa vida é assim. Às vezes tem pessoas que não vai dar nada por você. Às vezes tem pessoas que vai olhar para você e simplesmente vai achar que você não é ninguém. Você não é capaz. Que de você não pode vir nada. Mas aí você tem que olhar para aquele que é o único que pode te dar o melhor e maior valor, que é Ele, Deus, que através de Jesus nos fez o quê?
merecedores, nos justificou, nos lava todos os dias que nós se arrependemos, todos os dias que nós resolvemos tomar posse das promessas dele. Ele está ali. Então, nós é que temos que tomar posse e viver sobre tudo que já está liberado sobre as nossas vidas. Então, quando eu vejo aqui, né, que Jesus, ele fala, ele cumpre, e ele cumpre de várias formas, né? Ele nos mostra o que o profeta profetizou, depois ele confirma, né, lá em 1 Samuel 17:12, ele confirma, e também lá em Mateus, né, também ele confirma, e nós olhamos e podemos, aqui eu estou olhando aqui, eu fiz algumas anotações, né, lá em Mateus 2:1 também, né, 1 Samuel 17:12, ele confirmando, né, e nós vamos estudando, vamos lendo, a gente vai vendo um leque na nossa mente, né, e aí eu vejo aqui que aquela cidade que era pequena, que ninguém dava nada por ela, de repente ela se tornou o quê? Um marco na história, né, porque hoje quando você fala onde Jesus nasceu, foi onde? Lá, naquela cidade improvável, que ninguém dava nada por ela, naquela cidade pequena. Ele poderia ter escolhido qualquer uma outra, mas ele tinha um propósito. E qual o propósito? Para mostrar para a gente que ele não vê como nós... Às vezes a gente vê as coisas de uma forma, nós damos valores a certas coisas e Jesus, Deus não. Deus, ele... Primeiro que ele fala na palavra dele que ele é o defensor do oprimido, das órfãs, dos viúvos, né, e etc. Daqueles que é menosprezado, daqueles que é desprezado, daqueles que as pessoas olham, não dá nada por eles. Ele é aquele, ele é esse, né? E tudo isso vem já nos mostrando desde quando ele falava que ia acontecer e nos acontecimentos até hoje. E ali eu vejo que também, quando eu vou estudar sobre o significado de Belém, né? Significa o quê? A casa do pão. E a casa do pão foi a primeira casa terrestre, né? Porque aqui na terra, a primeira casa que ele nasceu e viveu foi ali, na casa do pão. Aí você vê pão. O que significa pão? O que é pão? Pão é alimento, né? Então tudo tinha um propósito, tudo tem um propósito. E assim é na nossa vida. Na nossa vida, às vezes a gente não entende. Acontecem coisas que você fala, meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Mas se nós for analisar, se a gente estiver se esforçando para obedecer, né, a palavra do Senhor, nós podemos ter certeza que tem um propósito e que você venha crer que tudo na sua vida tem um propósito. Acredite nas promessas do Senhor para a sua vida. Acredite que assim como Ele tem cumprido, Ele vai cumprir na sua vida também. E que a graça e que o amor de Cristo esteja com você. Em nome de